pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Thelma do canal Thelma Artes e Cia e tô aqui hoje para gravar um escudo do Cruzeiro, tá? Essa já é a quarta vez que eu começo a gravar e não dá certo, espero que agora dê certo. Esse escudo eu vou gravar um pouco diferente, eu vou gravar uma parte, depois eu vou gravar a outra e a gente emenda elas, tá bom? Já peço vocês que quem não é inscrito no canal se inscreva, deixa seu joinha aí e bora pro vídeo, tá bom? Então, para começar, esse não tem aquela base que a gente faz, a gente já começa na primeira carreira. Então, eu vou colocar no fio duas azuis e duas brancas. Duas azuis, duas brancas. Assim. Entrelaço o fio na última branca. Puxa, e vai ficar assim. Bem assim, quadradinho. Fio da minha direita, eu coloco uma azul e no fio da esquerda eu coloco duas brancas e entrelaço na última. Fio da minha esquerda, em cada fio eu coloco uma azul agora. Em cada fio coloco uma azul. Um na direita, um na esquerda, solto, pego uma branca e entrelaço nela. Sempre prestando atenção aqui. Fio da minha direita, coloco uma azul. Fio da minha esquerda, coloco duas brancas e entrelaço na segunda. Vou repetir isso mais duas vezes, tá? Um azul na direita e dois brancos na esquerda, entrelaço na segunda. Então, fica assim, ó. Com 6 azul aqui na minha direita. Agora, eu vou pegar o fio da direita e vou colocar. Vou colocar duas azuis. E uma branca no fio da direita. Seguro a branca e vou entrelaçar nela. Vai ficar assim. Começar a segunda carreira é um pouco diferente, porque a gente tá fazendo um lado só, né? Então, o que que eu vou fazer? Vou pegar o fio da esquerda e vou colocar duas azuis e uma branca. E vou entrelaçar na branca.
Vai ficar assim, ó. Fio da minha direita, eu vou colocar duas azuis e uma branca. Então, não vou andar e vou colocar no fio da direita aqui duas azuis e uma branca. Duas azuis, uma branca. Entrelaço na branca. Ó. E puxa. Vai ficar assim, pra cima. Agora, ó, porque eu tenho que crescer esse quadradinho aqui. Então, agora, eu vou andar com os fios até parar nessa azul aqui. Ó. Então, eu ando com o fio da esquerda por duas não, por essa branca. Por essa outra branca. E por essa, oh, perdão, e por essa azul. Puxo, deixo ele aqui. Agora, eu vou andar com o fio o outro fio até ele ficar cruzado nessa azul aqui. Ando por essas duas azuis aqui. Ó. Foi o jeito mais fácil que eu achei de fazer esse escudo, tá? Por essas duas azuis. Vou andar por essa. E vou cruzar nessa azul aqui. Vai ficar cruzada a linha nessa aqui. Tá? Ó. Vendo? E chegou no lugar que eu quero. Agora, aqui, eu ando com o fio da esquerda por uma. Agora, aqui segue normal. Eu não gosto de fazer esse jeito, eu gosto de fazer os dois lados, mas como tava saindo meio errado, meio virado, um lado tava pro um lado, do outro pro outro, então eu preferi assim. Então, ando por essa. Vou ficar, e vou colocar aqui uma azul e uma branca. No fio da direita eu coloco essa carreira, tá? E uma branca, entrelaço na última. Vou andar pela próxima, ele fica meio tostinho, mas depois você ajeita, tá, gente? E vou andar pela próxima e vou colocar duas brancas. Duas brancas. Ando pela próxima. Vou colocar, só um minuto, deixa eu marcar aqui. Cuidado para a linha não dar essas laçadas. Vou colocar duas azuis agora. Vou andar pela próxima. E vou colocar uma branca e uma azul.
Ando pela próxima e coloco uma azul e uma branca. Ando pela próxima e coloco duas brancas. Aqui eu não vou andar, ó, no fio da minha esquerda, eu vou colocar um azul, no da direita, uma branca. Não, perdão, gente. No fio da esquerda, eu coloco duas azuis. Já coloquei uma, vou colocar uma terceira, segunda. Vou colocar uma branca e vou entrelaçar nela. Ó. Tá vendo? Terminamos assim a segunda carreira. Terminou aqui, nessa aqui. Começar a terceira carreira, ó, vou começar assim, ó. No fio da direita, eu vou colocar 3 brancas e vou entrelaçar na última. Assim. No fio da minha esquerda, eu vou colocar duas azuis e uma branca no fio da esquerda. Presta atenção. Duas azuis e uma branca. Vou entrelaçar nessa branca. Ó, isso. Agora... Não, gente, perdão. Não vou entrelaçar, não. Você coloca no fio da esquerda duas azuis, uma branca, e esse fio da esquerda, vou fazer diferente. Vou entrelaçar nessa branca que já está passada aqui, ó. Que fica mais fácil pra gente ir pro outro lado, ó. Viu? Fez o quadradinho. Agora, a gente vira assim. E agora, eu vou andar com cada fio por duas. O fio da direita vai cruzar nessa aqui, vai passar por duas. Passa por duas. Por uma e por duas. Fica nessa aqui. O fio da esquerda, a mesma coisa. Eu ando por duas. Por essa e por essa. Fica entrelaçado nessa branca da ponta aqui. Puxa. Puxa bem para encaixar. Tá vendo? Ó. Encaixou. Fio da direita anda por uma, agora eu sigo normal, tá? Ando por uma, ó, tá vendo? E vou colocar no fio da esquerda duas azuis.
azuis. Puxa, ando pela próxima. E vou colocar 2 brancas por 3 vezes seguida, tá? Duas brancas 3 vezes seguida. Quiser pausar o vídeo e fazer aí, eu vou pausar o meu. Olha, então já fiz, coloquei 2 brancas 3 vezes, já andei pela próxima e agora eu vou colocar 2 azuis. Ando pela próxima. E coloco uma azul e uma branca. Primeiro azul e uma branca. Ando pela próxima. E vou colocar uma branca e uma azul. Vou andar na última aqui. E vou colocar 2 brancas. Duas brancas. Fio da minha direita, vou colocar 2 azuis e uma branca. Tenho que marcar ali, porque senão me perco. 2 azuis e uma branca. Entrelaço na branca. Vai ficar assim. Começando a próxima carreira, eu vou colocar no fio da minha esquerda uma branca, um azul e uma branca. Ó. Uma branca, uma azul e uma branca. Vou entrelaçar nessa branca. Ficou assim. Fio da minha esquerda, eu vou colocar 2 azuis e uma branca e vou voltar dentro dessa aqui. Então, ó, vamos fazer junto, 2 azuis e uma branca. Solto todas e vou entrelaçar nessa aqui, ó, nessa branca que tá aqui. Lembra que nós fizemos isso do outro lado e ficou, aumentou o quadradinho. Agora, a gente vira, que nós vamos andar o contrário. O fio da minha esquerda vai andar por 2 brancas para ficar passado nessa branca aqui. Então, ando com
ele. Por duas. Deixo ele aqui e vou pegar o outro fio e vou vir entrelaçar nessa branca. Então, eu vou andar pela azul e por ela. Ando pelas duas, para me dar continuidade, né? E aperta, ó. Apertou, tá vendo? Se encaixa, né? Fio da minha esquerda vai andar e vou colocar no fio da direita. Então, fio da direita, vou colocar duas brancas por 3 vezes, tá? Então, vou pausar o vídeo e vou colocar duas brancas 3 vezes. Então, já coloquei aqui, ó, 3 vezes duas brancas, já andei pela próxima. E agora, eu vou colocar duas azuis. Duas azuis. Ando pela próxima. E coloco duas brancas 2 vezes. Uma. Duas. Ando pela próxima e vou colocar duas azuis. Ando pela próxima e vou colocar duas brancas. Ando pela próxima. E vou colocar uma branca, peraí, deixa eu marcar aqui, uma branca e um azul. Uma branca e uma azul. Vou andar aqui pela última e vou colocar uma azul e uma branca. Um azul e uma branca. Entrelaço na branca. Chegou aqui no final, vou pegar o fio da esquerda, vou colocar duas azuis e uma branca. Entrelaço na branca.
E terminou assim mais uma carreira, a quarta carreira, né? Aqui começando a quinta. Começando a quinta, ó, no fio da direita, eu vou colocar duas azuis e uma branca. Assim, entrelaço na branca. Fio da minha esquerda, agora eu coloco duas azuis e uma branca. Duas azuis e uma branca. E vou voltar, solto, e vou voltar ele nessa branca aqui, ó. Então, vou entrelaçar aqui, puxar aqui. Tá vendo? Aumentou. Vou virar, como nós estamos fazendo, vou andar com o fio da direita por duas, para ficar cruzado nessa azul aqui. E o fio da esquerda também anda até cruzar nessa aqui. Ando duas com cada um. Uma. E puxa bem para encaixar. Viu? Encaixou bem. Vou andar com o fio da direita, essa carreira, e colocar no fio da esquerda, né? Para um lado é uma, pro outro é outra. Então, andei aqui e vou colocar um azul e uma branca. Azul e uma branca. Fio da minha esquerda, um azul, uma branca. Entrelaço na branca. Vou andar por uma e vou colocar duas azuis. Duas azuis. Ando pela próxima. E vou colocar duas brancas. Duas brancas. Ando pela próxima. E vou repetir duas brancas, mais uma, duas, três, mais três vezes, tá? Então, vai ficar um total de quatro. Já coloquei um, então, mais três. Então, já coloquei aqui, ó, se você contar as de cima, vai ter quatro, tá? Agora, eu vou colocar uma branca e uma azul. Vou andar pela próxima. E vou colocar duas brancas duas vezes. Então, bora lá. Duas brancas, duas vezes.
Vou andar pela próxima e vou colocar duas azuis. Duas azuis. Ando pela próxima. Só pela azul, tá querendo andar na branca também. Duas azuis, vou colocar uma branca e uma azul. Vira branca e uma azul. Vou andar pela última. E vou colocar um azul e uma branca. E uma branca. Chegou aqui, fio da esquerda, vou colocar duas azuis e uma branca. Duas. E uma branca, entrelaço na branca. Puxa bem e vai ficar aqui.